Estava próximo a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas, que estavam ali, sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. E espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinais nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a festa da dedicação da Basílica do Latrão, da Catedral do Papa, que é tida como mãe de todas as igrejas, esta igreja bem antiga lá em Roma. E até é muito bonito que justamente neste dia vocês, os grupos de oração da renovação carismática da nossa diocese, fizeram a sua romaria e estão celebrando o seu jubileu. Hoje, neste dia em que vocês vieram ao santuário da nossa diocese, vocês ouviram que vocês mesmos são o santuário de Deus. Como esta igreja é o santuário de Deus, a casa de Nossa Senhora, você também, cada um de nós, é santuário de Deus. Assim nos falou São Paulo na sua carta. E o fundamento deste santuário sempre é o próprio Jesus Cristo. E ele entra hoje no templo de Jerusalém e vê a casa do Pai sendo feito um mercado. E ele vai expulsar os vendedores. Mas o central neste evangelho não é que Jesus está expulsando os vendedores, mas que ele tem autoridade de fazer isto. Porque ele mesmo, Jesus Cristo, no fundo, é o templo de Deus. O Evangelho de João, que nós escutamos hoje, porque também os outros 3 evangelhos nos falam desta cena, é o único que menciona que Jesus também expulsou os vendedores de bois e ovelhas. Porque bois e ovelhas naquele tempo eram os animais do sacrifício. E Jesus os expulsa do templo. Porque não precisa mais destes animais de sacrifício. É Ele mesmo, Jesus, o Cordeiro de Deus, que vai fazer o único sacrifício necessário. E no Evangelho de São João, Jesus é crucificado justamente naquela hora, lá fora de Jerusalém, em que no templo são abatidos
os bois e as ovelhas. Um sacrifício que não tem mais sentido nenhum, porque o único sacrifício necessário, Jesus o está fazendo na cruz. Ele, o Cordeiro de Deus. E por isso Jesus pode dizer que o templo será destruído e em 3 dias ele vai reconstruí-lo. Porque Jesus morre, o templo é destruído e em 3 dias ele vai ressuscitar. E o templo de Deus, o corpo de Cristo, será reconstruído. Jesus é o templo de Deus. Mas nós mesmos também somos templo do Espírito Santo, santuário de Deus. Vocês são santuário de Deus, templo do Espírito Santo. E vocês cultivam este Espírito Santo, vocês oram no Espírito Santo nos dias em que vocês se encontram como grupo de oração na renovação carismática. Aí realmente vocês estão procurando, estão tentando ouvir o que este Espírito de Deus que fez morada no seu coração quer dizer a você, dentro do seu grupo de oração, dentro da sua comunidade. Às vezes, os encontros são um pouquinho barulhentos, assim também como quando eu entrei aqui na igreja. Mas vejam que de vez em quando vocês também fazem realmente estes momentos de silêncio. Porque é no silêncio quando nós tentamos ouvir o que o Espírito de Deus, o que o Espírito Santo quer dizer à sua igreja, quer dizer a você, quer dizer ao seu grupo de oração. Aí, neste silêncio, tentamos ouvir o que Deus nos quer dizer. Oração não é somente nós falar e falar e falar para Deus, depois fazer o sinal da cruz e fazer outras coisas. Seria como se a gente fizesse um monólogo para Deus. Mas Deus também quer nos falar. E todos vocês lembram de São José na Bíblia. Diferente de Maria, que nós sabemos como ela orava, nós temos a sua oração, a minha alma agradece ao Senhor, o Magnificat. Nós não sabemos, não temos uma palavra que José tivesse rezado para Deus. Para ele, oração era ouvir o que Deus estava falando para ele, o que o anjo estava falando para ele. E o bonito na vida de São José é que ele escuta, ele às vezes não entende, mas de manhã ao levantar, ele vai fazer tudo que o anjo, que Deus, que o Espírito Santo tinha falado para ele. E assim nós também devemos viver. Não é somente a oração que é importante para nós falarmos com Deus, porque Ele nos escuta e sempre nos escuta. Assim como Maria também sempre nos escuta e leva o que nós falamos ao seu filho. Mas nós também queremos escutar o que Deus nos fala, para depois fazer a vontade de Deus. E isto é importante. Toda oração, toda celebração, no fundo, quer fazer de nós pessoas que fazem o que Jesus fazia, que são o corpo de Cristo hoje aqui no mundo. Nós como igreja. E por isso é muito bonito quando vocês, grupos de oração,
não caminham à parte da renovação carismática do conjunto dos grupos, mas se vocês se unem realmente para terem também uma direção em conjunto, para ouvir em conjunto o que o Espírito quer dizer à sua igreja, e não só no grupo particular. Tentam realmente, quando tem um grupo ainda que não se uniu ao ao movimento da renovação, estarem unidos realmente. E aí tentem ouvir o que o Espírito diz e viver isto. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Jesus Cristo. Ele entra na sua comunidade e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova. E por isso nós devemos continuar fazendo o que Jesus fazia. Continuar juntos construindo o reino de Deus no Espírito Santo. Assim, nós garantimos que as nossas igrejas nunca mais serão tomadas por transgressores da lei. Porque no tempo de Jesus, o que estava acontecendo no templo de Jerusalém foi que transgressores da lei tinham tomado conta do templo. Tinham o templo de Deus ter feito um mercado. Eram realmente transgressores de Deus. As próprias lideranças eram transgressores de Deus. Uma igreja conduzida pelo Espírito Santo nunca mais terá na sua liderança transgressores da lei, mas gente que, como São José, escuta o que o Espírito fala e faz o que Jesus fazia. E a comunidade que Jesus criou é uma comunidade que é atenta à palavra de Deus, que ora e que é uma comunidade que cuida de todas as pessoas, que cura as pessoas sofridas no seu meio, que não deixa ninguém fora sofrendo. Uma comunidade que liberta e uma comunidade que transforma. Se nós vivemos assim, somos realmente a igreja que escuta o Espírito Santo e vive a vida de Jesus. E este é o convite de Jesus Cristo a toda a sua igreja e também aos grupos de oração nas nossas comunidades. E mesmo se vocês às vezes são um pouco hostilizados, o importante sempre é a gente mesmo centrar o próprio olhar, a própria vida em Jesus Cristo. Vocês lembram de Pedro, quando na tempestade o barquinho está quase afundando, Jesus chega, o vento se acalma e Pedro pergunta a Jesus: eu posso ir até você? E como foi, você lembra? O importante é que Pedro começa a andar sobre a água. Não é que ele dá o primeiro passo e já afunda. Pedro também anda sobre a água, enquanto ele olha para Jesus. Aí parece que ele se assusta: o que eu estou fazendo aqui, andando sobre a água? E olha para o vento, para a tempestade. E neste momento ele começa a afundar. Nunca olhem para aquilo que deixa a vida do seu grupo de oração ser uma vida difícil, que às vezes alguém é hostil ou contra vocês. Concentram o seu olhar em Jesus Cristo, que vai ao seu encontro. Escutem o que o Espírito Santo diz a vocês.
e vivam como Jesus vivia. Assim, realmente, somos a igreja do nosso Senhor e não deixamos que os transgressores da lei voltem na igreja de Jesus. Esta é a nossa fé que vamos professar agora, nos levantando. Creio em Deus.